Salve, salve a todos, muito bem-vindos à nossa disciplina de sistemas de armazenagem, distribuição, esportes. Aqui, professor Capec, desejo a todos muito boas-vindas à nossa disciplina, do nosso curso. Então, sejamos todos muito bem-vindos. Distribuição, transportes e seguros, faltou, né, o complemento do nome da disciplina. Então, sejam todos muito bem-vindos. Então, desde já, dou as boas-vindas às acolhidas em nome da UniFTech e em nome da disciplina em particular. Moçada, então vamos lá, vamos começar os nossos trabalhos. Reforço que todas essas aulas nós teremos 6 encontros, né, nas próximas sextas e sábados. Então, teremos 6 encontros, começando por hoje. Amanhã de manhã, nosso segundo encontro, depois sucessivamente nas sextas e sábados seguintes. Sempre às sextas, das 19 às 22, nesse horário síncrono, né, em tempo real, e sábados, das 9 da manhã até o meio-dia. Tá? Então, sexta e sábado, nos próximos 3 finais de semana, esse mais 2, né? Então, nós teremos nossos 6, meia dúzia, encontros, aulas síncronas em tempo real, tá bem? Então, todo o conteúdo que a gente for vendo vai ficar gravado. Assim que terminar as aulas, eu vou baixar esses vídeos aqui que estão sendo gravados na plataforma YouTube e vou disponibilizar o link, né, de acesso em cada aula, né, no Moodle. Então, todas as aulas elas estão distribuídas, essas 6 aulas, no Moodle. E ao final de cada uma delas, assim como a de hoje, eu vou baixar no YouTube, vou gravar ali e disponibilizar para vocês. De maneira que vocês possam ter acesso 24 horas por 7 dias da semana, a hora que bem desejarem. Tá bem? Bom, então vamos começar aqui primeiramente nos situando. Na verdade, eu já estou fazendo isso, né? Nos situando na disciplina. Então, dias, quantidade de encontros, e aí agora vamos entrar com aquilo que temos previsto, né? Nós vermos em termos de competências na disciplina. Quem estiver aí online, fica à vontade de, a qualquer momento, sinalizar que gostaria de falar. Temos aí na tela de todo mundo dessa plataforma do Zoom, lá embaixo, né? Uma carinha mais à direita ali em Reactions, que é uma mãozinha, que eu vou agora simular aqui. Então, quando alguém quiser falar alguma coisa, só apertar na mãozinha, que daí eu vou ver, e aí assim que eu concluir o raciocínio que eu estiver eventualmente fazendo, eu já passo. E aí depois é só clicar de volta. Opa, que eu acabei clicando 2 vezes. E agora não sai minha mão. Só um minutinho que agora minha mão não quer sair. Pronto, saiu. Tá, moçada? Então, beleza. Vou compartilhar aqui minha tela para mostrar para vocês, então, o ambiente da disciplina. Pergunto para quem está online, Peter e William, e eventualmente quem entrar depois. Todo mundo conseguiu acessar a comunidade lá no ambiente virtual da disciplina tranquilamente? Tudo certo, professor. Estou ouvindo tudo tranquilo. Tá. Sim, consegui entrar. Compartilhando, então, tela. Vocês estão vendo a tela da disciplina no Moodle, certo? Então, estou mostrando para vocês, eis aqui. Então, armazenagem, distribuição, transporte seguros. Então, temos toda a sequência ali padrão, né? Boas-vindas, apresentação da disciplina de ensino. Então, vamos aqui olhar isso, que isso tem que ficar bem claramente registrado, aquilo que o nosso plano de voo, né? Vamos chamar assim, aquilo que nós veremos ao longo da nossa disciplina, ao longo desses 6 encontros. Então, clico ali em plano de ensino, tem aqui o arquivo em PDF, clica nele. Ele já vai. Bom, eis aí. Então, nós temos a ementa, os objetivos, que eu não vou ler para vocês, né? Vocês leiam, por favor, mas eis aqui o programa. Então, nós temos ali 14 tópicos, tá?
Então, desde cadeia estratégica, distribuição, centro de distribuição, cross-dock, milk run. Não vou ler para vocês para não perder esse tempo aqui com vocês leiam à vontade. Então, eis aqui então, o nosso plano de voo, né? O plano de ensino, aquilo que a gente vai ver ao longo dos encontros, tá bem? Lá embaixo, ao término, temos as bibliografias, cada qual tem um hiperlink, é só clicar. Vocês vejam que eu coloco o meu cursor em cima, já fica aquele dedinho, que daí quando clica, ele joga para a bibliografia, como eu fiz agora aqui, por exemplo, tá? Só para mostrar para vocês. Além dessas bibliografias previstas no plano de ensino, também disponibilizei, vou disponibilizando materiais que eu julgo agregadores a vocês de acordo com os assuntos, tá? Isso para cada aula. Então, isso é uma coisa que eu gostaria de pedir de antemão, bastante atenção de vocês, que vocês municiem, né, o cérebro aí, a cabeça, né, as ideias. Eu vou sair daqui, tá, gente? Mas aqui era só para vocês verem que acessava ali, pronto, abriu minha biblioteca e tal. Então, é só vocês entrarem de acordo com o que vocês clicarem na bibliografia. Tem que logar, né? O log de vocês aí, o @cad, ftec, tá? Tá bem. Então, voltando aqui para nosso ambiente aqui do Moodle. Então, passando aqui do plano de ensino. Aí temos aqui informações sobre o professor, programação da disciplina. Então, já apresentei aqui para vocês. Eu vou falar para vocês de avaliação e etc., essas questões. Então, recomendações, que eu estou agora já justamente frisando, né, perante vocês. Então, ao longo de cada aula, então aqui a gente começa a ver, ó, o final de semana, na verdade, né, está distribuído assim. Primeiro final de semana, hoje, amanhã, 14h15, e depois os outros que ainda não estão visíveis a vocês, tá? Mas eu já vou abrir todos para vocês, para que vocês possam fazer a gestão do tempo melhor. Deixa eu voltar aqui para a tela, só um minutinho. Pronto. Então, voltando agora aqui para vocês me enxergarem. Então, moçada, como eu disse, além da bibliografia básica e complementar que estão previstas no plano de ensino, eu vou disponibilizando para vocês, por final de semana, por aula, né, materiais que eu julgo importante. Eu não vou ficar aqui cobrando que vocês leiam determinado material, A ou B, não vou ficar fazendo teste, avaliação em cima disso, claro que não. O objetivo que vocês leiam antes de cada aula é para que vocês melhor aproveitem os encontros, de maneira a debater, né, comigo, trazerem dúvidas, questionamentos, compartilhar experiências. Ô, Octávio, agora que eu vi que você está online, tudo bem, cara? Boa noite. Opa, boa noite, tudo bem? Bem-vindo. Obrigado. Você me vê bem, me ouve bem? Sim. Tá bem. Qualquer coisa, vocês me chamem, tá? Deixa eu tentar melhorar a minha iluminação aqui, que tá meio escuro o meu rosto aqui. Tá bem. Então, gente, é isso. Eu estimulo vocês a municiarem aí a garrucha cerebral, né, antes de cada aula, para que vocês melhor possam debater e, consequentemente, ao fim e ao cabo, melhor possam aproveitar a disciplina, tá? Ao longo de cada encontro que nós começamos hoje, teremos 6, fiquem bem à vontade para compartilhar, para questionar, compartilhar suas experiências, as suas dúvidas, de maneira que aquilo que um fala, todos possam aproveitar. Então, esse é um grande ganho que a gente certamente pode ter, né? Assim como eu, na qualidade de professor, farei isso, percorrerei todos aqueles tópicos previstos no plano de ensino, trocando, contextualizando sempre teoria com a prática, compartilhando as minhas experiências, aquilo que eu vi dar certo, aquilo que eu vi não dá tanto, aquilo que julgo ser uma oportunidade de melhoria, mesmo dentro da experiência do que deu certo ou nem tanto, destacar fatores críticos. Então, né, a gente vai falar aqui
de muitos elementos, como, por exemplo, hoje já vamos começar falando sobre atividade logística, operador logístico, e eu compartilharei com vocês não só como que é, o que funciona, o que faz, onde pode levar, mas também fatores críticos, já adiantando, né? Quando a gente fala de terceirização, então, terceirização é uma boa ou não é? Por que terceirizar? Nós vamos ter argumentos tanto pró quanto nem tanto, né? Então, terceirizar não é tão bom assim, ou terceirizar é bom. Independentemente, pegando aqui os argumentos pró, né? Vamos terceirizar porque nós já vamos ver os motivos. Mesmo dentro dessa linha argumentativa positiva, isso aqui é bom por causa disso, há os riscos, há os fatores críticos que merecem ser observados. Tá? Então, isso tudo eu vou estar compartilhando com vocês e, da mesma maneira, estimulo vocês a o fazerem. Tá? Então, a qualquer hora, por favor, compartilhem suas experiências, troquem ideias, tragam aqui para dentro desse nosso momento virtual as dores de vocês no dia a dia, tá? Tudo aquilo que pega no seu dia a dia profissional, pessoal, enfim, que se consiga fazer alguma conexão com o assunto, porque quando a gente fala de logística de armazém, de distribuição, né? Não é só profissionalmente, Capec, mas eu não trabalho nesta área. Tudo bem, mas no nosso dia a dia pessoal, a gente tem desafios desta natureza. Todo mundo encara aí uma distribuição, um transporte, quer seja como usuário, quer seja como cliente, armazém. Dentro de casa, todo mundo tem o seu armazém de tudo que é item. Então, a gente tem armazenamento de alimentos, a gente tem armazenamento de informações, a gente tem armazenamento de dinheiro ou falta desse armazenamento, mas a gente tem que contar com isso, né? Itens armazenados mais soft, mais hard, com características físicas e químicas, enfim, diferentes, mas a lógica, que é a que eu quero estimular vocês a raciocinarem e melhor gerenciar, ela se estende, ela contempla tanto a nossa vida pessoal quanto profissional. Pessoal, estou falando muito rápido, tá bom assim? Falem comigo, por favor. Tá tudo bem? Volta para o trabalho. Não ouvi o William. Tá tranquilo. Não, tá tudo certo. Pode seguir assim. Tá. Então, beleza. Octávio, ouvi, legal. Beleza, Peter, vi tua mão aí. Gente, então, beleza. Formato das aulas, tá? Então, nosso plano de voo, nosso plano de aula, esses 6 encontros, conteúdos estão lá, estão no Moodle à disposição de vocês. O que eu pretendo, como eu pretendo, né, que nossos encontros síncronos eles se desenvolvam. Então, nós vamos bater os pontos que têm previsto serem batidos, que são aqueles lá previstos no plano de ensino, que vão estar divididos pelas aulas, pelos 6 encontros. Bater no sentido de explicar, apresentar, contextualizar, coisa que eu acabei de falar agora que eu já ia fazer. Então, vai ter todo esse primeiro bloco, né, vamos dizer assim, de crescimento do bolo, de desenvolvimento das ideias, de fomento das ideias previstas para aqueles encontros. E no segundo momento de cada aula, isso por cada aula, eu já vou passar para vocês atividades práticas, para vocês, de fato, porem na prática aquilo que a gente antes ali discutiu. Então, por exemplo, hoje, quais são os assuntos previstos para hoje? Então, nós vamos falar sobre terceirização e operadores logísticos. Ok. Então, vamos lá, vou apresentar para vocês os argumentos, tanto sobre terceirização como sobre operadores logísticos, e, na sequência, eu já vou, hoje ainda, né, eu já vou passar para vocês atividades a serem desenvolvidas, que já serão, e aí agora eu vou emendar naquilo que todo mundo, né, tem que ter muito bem claro, que são as atividades avaliativas da disciplina. Então, essas atividades que a cada aula nós vamos praticar serão as mesmas que eu vou depois cobrar de vocês a título avaliativo, tá? Então, neste momento da aula, eu não vou estar cobrando isso para fins de avaliação. A avaliação, o trabalho, né, que vocês vão produzir para fins avaliativos, eu vou apresentar ele no final da disciplina, e vocês vão ter, obviamente, um prazo para
para desenvolverem, entregarem, para postarem, né? Mas eu já adianto, então reforço bem, tanto para quem está aqui presencial, online, síncrono, como para quem depois assistir esse vídeo assincronamente, né, em outro momento, tenha clara que todas essas atividades que a gente vai aqui fazer de maneira síncrona vão ser na mesma lógica, no mesmo formato que eu vou propor, lhes apresentar, lhes cobrar na avaliação, que vai ser apresentada formalmente só no final da disciplina. Tá bom, gente? Então, para que isso? Para que vocês possam já ir, primeiro, praticando aquilo que vai ser alvo de avaliação. E mais importante que isso, tá, gente? Então, estamos aqui no nível de pós-graduação, né? Mais importante do que a avaliação em termos de nota, claro que é importante, sim, temos que ser aprovados, né? Mas mais importante que isso é que a vida nos aprove. Então, o meu norte de discussão, de apresentação e discussão das competências, vai ser em que direção? Vai ser sempre na direção da aplicação prática. Então, começando hoje já, em minutos aqui, quando a gente acabar de fazer essa introdução. Esse assunto aqui, a terceirização das atividades logísticas. Por que isso? Vantagens e desvantagens. Vamos fazer tal atividade. Essa atividade que eu vou lhes propor, ela, na minha cabeça, é algo que é útil para o executivo, para a executiva. Tá? Ou seja, tudo que eu lhes propor, tudo que eu lhes estimular a reflexão, a crítica e a reflexão, serve para aplicar no seu dia a dia. Então, por que eu digo isso e enfatizo? Caso vocês, naquilo que eu estiver lhes propondo, não conseguirem fazer essa conexão, então vocês têm que me sinalizar. Prof. Capec, não estou conseguindo traduzir na minha realidade ou na realidade que eu desejo traduzir, em termos práticos, isso aí que você está me propondo. Então, você está me questionando que vantagens e desvantagens, por exemplo, nós temos aí em terceirizar atividades logísticas. Vocês aí eventualmente vão entender, mas entender o conteúdo, né? O que é pró, o que é vantagem, desvantagem, mas eu não consigo, tá bom, Capec, eu entendi, mas e aí? Como é que eu boto isso na minha prática, que eu trabalho numa empresa cuja natureza, né? Aí começam as situações de cada um, né? Então, por favor, que fique estabelecido esse nosso compromisso. Qualquer dificuldade de contextualização da parte de vocês, ou seja, que vocês não consigam contextualizar, aplicar nas suas realidades, na realidade que vocês desejam, vocês, por favor, me sinalizem. Tudo bem, gente? Até aqui, ok? Tá bem. Então, vamos lá, pessoal. Prometi, né? Toda aula nós vamos ter material. Como esse era o primeiro final de semana, então, é claro, fica complicado, né? Para vocês já chegarem aqui agora com as leituras feitas, vamos chamar assim, né? Vamos dizer assim. Então, tranquilo. Mas igual, tem lá material já para vocês. Deixa eu só mostrar aqui, né? Compartilhar a tela. Então, nesse primeiro final de semana aqui que a gente está abrindo aqui, né, o que temos. Então, nós temos aqui, ó, exatamente esses dois materiais, esses dois assuntos, né, que eu lhes mencionei. Então, operadores logísticos, vantagem competitiva, né, através dos operadores logísticos, terceirização das atividades logísticas. Então, vou trazer para vocês as temáticas aqui que eu julgo serem importantes. Então, aula vai ter um material além, que é o que fique claro, material além daquilo que já tem como hiperlink lá no plano de ensino. Vamos lá então, moçada, vamos começar? Podemos começar já a mergulhar nos meandros dos assuntos das competências previstas para a nossa disciplina, ou alguém gostaria de fazer um comentário, fazer um tipo de pergunta? Fica bem à vontade, a qualquer hora podem fazer isso, tá? Só estou enfatizando agora para que a gente já engrene aqui a marcha e ganhe velocidade. Mas antes disso, fiquem à vontade, falem comigo. Podemos já tocar ficha ou alguma coisa que eventualmente não tenha ficado claro
a respeito Não aí pode. do Acho que pode cronograma? tocar. Eu acho que pode seguir com a disciplina mesmo, professor. Então tá. Moçada, vamos nessa. Então, antes de falarmos pontualmente sobre operadores logísticos, o que são, como é que funcionam, o que podem produzir em termos de operação, né, de ganhos, da mesma maneira, terceirização das atividades logísticas, esses assuntos, assim como todos os outros que a gente vai ver ao longo das aulas, e assim como todos os assuntos, competências que vocês estudarão nesta pós-graduação ou em qualquer outro curso de qualquer nível, vocês vão procurar dar alguma aplicação, né, para isso e tal, mas no nível que a gente está, de MBA, de Master Business Administrator, né, de Administration, a gente tem que ter muito claro, então que fique bem frisado isso, a gente tem que ter muito clara a direção para a qual nós vamos tentar aplicar as competências que a gente ofere. Do que eu estou querendo dizer? Eu vou ser bem prático e direto. Eu tenho certeza que muito facilmente vocês vão entender quais são, né, os conceitos importantes ali de operadores logísticos, por exemplo. Mas a pergunta que a gente tem que ter clareza para saber responder é: em que direção eu vou aplicar isso? Então, por exemplo, vamos já começar aqui. Operadores logísticos, eu poderia resumir, poderia sintetizar, melhor dizendo, as competências que um operador logístico, qualquer que seja ele, oferece para o mercado, em uma palavra chamada integração. Tá? Integração de quê? No mínimo, de algumas competências logísticas, mas no mínimo 3. Tá? Podendo ser mais, mas no mínimo 3. Quais são as 3 competências logísticas que um operador logístico integra? Vocês poderiam me dizer? Vamos fazer um bate-bola aqui, né? Três competências? O que um operador logístico faz? Olha, eu tenho o operador logístico, eu trabalho com a minha empresa tem material fora em operadores logísticos, né? Normalmente eles fazem o trabalho do início ao fim, então recebimento, armazenagem, separação e expedição. E tem alguns operadores logísticos que fazem o transporte também. No meu caso lá, eles fazem os dois trabalham com importações minha. Então, eles retiram um container no porto, fazem a desova, conferência, identificação, armazenagem, separação e expedição. Daí, a entrega é feita por uma transportadora que eu escolho. Muito bem, Peter. Perfeito. William, Octávio, querem complementar com alguma coisa? Okay. Eu acho que é isso, acho que é isso mesmo que eu... deu um bom exemplo, né, do que pode ser um portfólio aí de um... Pode falar, Octávio. Eu acho que é isso mesmo que o Peter falou ali, né? Tem toda a parte do recebimento, expedição, armazenagem ali. E a parte da distribuição também, né? Perfeito. Moçada, vocês podem pegar todo o portfólio que todos os operadores logísticos do Brasil e do mundo fazem, né? E eu repito, em uma palavra a gente sintetiza qual é a maior competência ou qual é a competência macro, né? Porque não é uma competência operativa necessariamente que um operador logístico faz, que é integração. Integração de todos esses portfólios. Tá? Independentemente de quanto portfólio um operador ofereça. Então, você pode ter operador 3PL, 4PL, 5PL, né? Que é PL de Part Logistic, né? Terceirizador, quarteirizador, quinteirizador. Você pode ter um operador simples que nem tenha todos os ativos sob seu CNPJ, então ele não tem armazém, mas ele gerencia isso. Então, não importa o quão maior ou menor seja o portfólio de soluções ofertadas pelo operador logístico, o que importa é
a ideia base que todo operador logístico se oferece para o mercado como solução, como agregador de valor, é integração, tá? Então, que fique claro isso, integração. Integração de tudo aquilo que ele oferece, podendo variar para mais ou para menos, como eu já exemplifiquei, o Peter também muito bem ilustrou, tá, gente? Até aí, beleza. A pergunta que eu lhes faço, bom, então, se eu entendi que um operador logístico ele integra, e aqui eu vou me centrar nas 3 básicas atividades logísticas que um operador logístico ele deve integrar, que é a gestão de estoques, gestão de armazéns, depósito, armazéns, né? Warehouses, e gestão de distribuição / transporte. Então, armazém, estoque, distribuição e transporte. Eu não vou entrar aqui no detalhe se pode ser inbound, outbound, né? Interno ou fornecimento ou para o cliente, isso aí não importa agora. Então, essas 3 atividades básicas que um operador integra: armazenamento, distribuição e gestão de estoques. Aí vocês vão ver, bom, no mercado tem várias opções, né? Graças a Deus, isso está crescendo cada vez mais no Rio Grande do Sul, no Brasil e no mundo. Cada vez mais isso tem aumentado a oferta de atores, de players, né, desse mercado, coisa boa. Aí a gente se depara com qual quesito? Bom, qual deles eu vou contratar? Se tem um parâmetro que sempre nos norteia na hora de contratar alguém, é a questão de custos, né? Sempre é isso. Então não precisamos nem falar isso, né? Que a gente tem que buscar sempre a melhor relação custo-benefício. Mas aí é que está. O custo, eu não tenho dúvida que vocês entendem, mas e o benefício? E aí é que vem um ponto em paralelo que a gente sempre tem que pensar. Eu vou contratar um operador logístico só pelo custo? Não. Por que não? Porque se a minha empresa tem determinados drivers estratégicos, determinado posicionamento estratégico, determinada postura de mercado, eu preciso ir atrás de um operador logístico que minimamente, para falar por baixo, minimamente se alinhe, né, a essa minha posição de mercado. Então, por exemplo, se eu sou uma empresa, não importa qual, tá? Não importa a produção, qual a solução que eu ofereço para o mercado. Mas se eu sou uma empresa que tem como posicionamento estratégico entregas mais rápidas, por exemplo, então eu, minha empresa, Capec SA, chego para o mercado e digo, comprem comigo porque eu sou uma empresa, não importa do quê, que entrega mais rápido em qualquer lugar que eu me proponho entregar. Então, na hora que eu for atrás de um operador logístico, eu preciso ir atrás de um operador logístico que agregue valor à proposta. Aí vocês vão me dizer, mas um operador logístico ele tem que entregar rápido. Não necessariamente. Há quem entregue mais ou menos rápido. E, obviamente, que tudo tem diferenciação de custos, dependendo do quão mais rápido ou menos o operador faz a operação. E aí, vejam, a gente sempre tem que ter em mente a questão da integração. O operador logístico, integrar, né, essas operações, não é uma coisa muito simples. Porque, veja, qual é o básico que o operador logístico faz? Ele vem, coleta, o básico não, né? Qual seria um mínimo ali? Ele vem, coleta a minha produção, então eu vou focar na minha produção. O operador logístico vem, coleta a minha produção, leva para algum armazém, quer seja dele, quer seja terceiro, quarteirizado, enfim. E, mediante os meus acordos comerciais, ele vai gerenciar aquele estoque e vai fazer a distribuição e entrega para os meus clientes. Vai fazer toda a gestão da cadeia de suprimentos, toda a gestão do canal, logística reversa e assim por diante. Então, quer dizer, não é tão simples a questão de documentos, dependendo do estado, tem documentos diferentes, tem tributação, infelizmente a gente ainda tem isso. Mas o fato é, primeira coisa, eu preciso saber, olhar para dentro da minha empresa. O que a minha empresa quer no mercado? Porque isso aí pode não estar claro nem para a própria empresa, e se não tiver claro para a própria empresa, como é que você vai contratar alguém para lhe ajudar nesse quesito? Vamos dar aqui o exemplo. Se a minha empresa se propõe a vencer no mercado através da sustentabilidade ambiental ou social, ou ambas, ESG, conhece a sigla ESG? Podem me dizer o que é o ESG?
Falem para mim o que significa ESG. É questão de governança, meio ambiente, que a empresa ela é focada nesses pontos aí, né? Faltou o social. Isso, o E de environmental. Deixa eu escrever aqui. Que é o meio ambiente. O S de social. E o G de governance, né? Que é governança. Muito bem. Então, por exemplo, né? Eu exporto para o mercado europeu, e o mercado europeu cobra muito essa questão do environmental, né? Da questão da sustentabilidade ambiental. Então, significa que eu tenho que ter rastreabilidade tanto da minha fonte primária de suprimentos, quanto do meu canal até chegar lá na Europa. Por quê? Porque se eventualmente eu estiver ferindo algum princípio, por exemplo, do FSC, do Forest Stewardship Council, eu não sei se agora eu escrevi errado ali, mas é Conselho do questões de clima, de ambiente, né? de mata, de florestas, de preservação. Se eu estiver ferindo algum daqueles preceitos, pode ser que eu perca a minha carta comercial lá com a União Europeia. Então, como é que eu vou contratar um operador logístico que não atente para isso, que não cubra isso, que não esteja alinhado com isso? Tá? Então, isso vale para todas as competências que a gente queira raciocinar. Inovação, logística reversa, como é que gerencia os resíduos, a questão da valorização do social. Então, um portfólio muito grande, tá? E podem ser coisas mais operacionais também, como eu falei do lead time, do tempo de entrega, da questão da formatação, da unitização das cargas. Então, esse meu operador, ele unitiza, não, ele não unitiza, ele paletiza, ele trabalha com estufa container ou não, e assim por diante, ele trabalha com refrigerado, com congelado, não trabalha, enfim. Então, tem que olhar tudo isso, e não só em nível operacional, mas em nível estratégico. Porque, gente, pode acontecer de vocês estarem contratando um operador logístico que atenda a sua operação, mas vá contra a sua posição, o seu posicionamento estratégico. Vocês entendem isso? Porque a operação em si, o operador logístico, ele pode resolver, ele pode coletar, ele pode armazenar e entregar mediante aí o cronograma de venda que você... Mas de que jeito ele vai fazer isso? Que informações ele vai prestar no meio desse tempo todo? Como é que ele vai gerenciar resíduos? Como é que ele gerencia questões sociais que são diversas, que você pode ter aí envolvidas? Como é que ele é perante inovação? Como é que ele é perante tecnologia da informação e comunicação? Ele tem qual ERP? Ele tem ERP, né? Ele tem o sistema de gestão empresarial? E assim por diante. Eu poderia estar aqui falando N competências de um operador logístico que ele tem de portfólio. E o mais importante é a gente olhar aquilo que melhor se alinha ao nosso posicionamento estratégico. Então, gente, a primeira coisa que eu quero estimular vocês, que eu vou estar sempre lhes cobrando, o mais importante, eu e a vida, né? O mais importante aqui é a gente não saber somente conhecer as soluções que tem no mercado. Estamos falando hoje de operador logístico, terceirização e etc. Ao longo da nossa disciplina, a gente vai falar de muitas outras competências. O mais importante é a gente saber escolher quais competências, quais conjuntos de competências a gente vai contratar. E como é que a gente sabe escolher? Através dessa metodologia simples, que é o alinhamento da minha posição com o meu posicionamento estratégico, com aquilo que a minha empresa se propõe a ser diferenciada no mercado. Tá bem até aqui, gente? Pergunta que vocês podem me fazer ou tá pensando assim, pô, Capex, você está falando muito difícil, a minha empresa nem tem isso. A minha empresa não tem plano de gestão, não tem planejamento estratégico organizacional.
A minha empresa, mal é mal, tem algo na parede lá escrito. Veja, não é foco aqui dessa nossa disciplina, né? Desta nossa disciplina, mas pode ter de tudo isso, desde o mais elaborado planejamento estratégico organizacional, com missão, visão, valores, fatores críticos de sucesso, objetivos estratégicos, desdobramentos, indicadores de desempenho, KPIs, plano de gestão de riscos, e etc, etc. Ou pode ter tudo isso de maneira muito no facão ali, né? Muito no empírico, muito no dia a dia, no expresso, nada escrito, nada registrado. Pode ser, na intuição, né? Pode ser. Independentemente de como tem, se tem na empresa de vocês, a gente tem que ter, aí falando agora para dentro da nossa disciplina aqui, nós temos que ter, pelo menos, clareza de qual é a direção que a nossa empresa mais ou menos busca se diferenciar no mercado, mais ou menos busca prosperar no mercado. Então, a minha empresa ela busca prosperar no mercado através de tais caminhos, ou de tal caminho, por custos, por entrega rápida, por confiança, por atendimento, por inovação, por social, por ambiental, por governança, conjunto disso, e assim por diante. Tá? Então, isso a gente tem que ter claro. Para quê? Para poder saber, falando hoje do assunto pontual de hoje, mas esse raciocínio vai valer para todos os outros, não só na nossa disciplina, me atrevo a dizer que para toda a vida da gente. Então, a gente tem que saber fazer esse casamento daquilo que a nossa empresa se propõe a oferecer com aquilo que a gente vai buscar. Tá bom? Então, isso tem que estar muito claro para a vida, que é o mais importante, para a vida profissional, pessoal da gente, e também para a nossa disciplina, porque eu também vou pedir para vocês dentro desse alinhamento. Ou seja, quando eu pedir para vocês identifique determinadas competências que o operador logístico deva ter para o negócio de vocês, tenho certeza que vocês vão ter muito mais do que a quantidade que eu vou lhes pedir. Agora, eu vou pedir para vocês justificarem por que vocês vão escolher um operador logístico que tem determinadas competências. Aí vocês vão ter que explicar e dizer, olha, a gente vai escolher isso porque a nossa proposta é esta e essa competência do operador vai ao encontro da nossa proposta deste jeito. Então, é isso que eu quero saber. E quando eu digo eu, não é o prof. Capec tão somente, é a vida, é o empresário, é o dono da empresa, a dona da empresa, o acionista, a acionista. Eles vão cobrar de vocês, lembrando, vocês estão aqui fazendo uma pós-graduação nível de MBA. Então, vocês têm que ter essa capacidade interdisciplinar, interdepartamental na empresa de vocês. Que na hora que vocês olharem somente para a questão logística da coisa, né? E não observarem, por exemplo, que vai contratar um operador logístico opa, quais são as consequências para o meu jurídico, quais são as consequências para a minha contabilidade, quais são as consequências para o meu RH, quais são as consequências para o meu patrimônio, né? A minha gestão patrimonial, e assim por diante, né? O meu financeiro. MBA é isso, né? Vocês têm que ter essa capacidade interdepartamental, para isso que vocês têm muitas disciplinas transversais, então vocês têm que ter essa capacidade de avaliar. Beleza, gente? Até aqui, ok? Ok. Muito bem, então vamos lá. Show. Então vamos falar sobre terceirização, tá? Por que a gente vai terceirizar? Primeiramente, quando a gente fala de operador logístico, distribuição, gestão da cadeia de suprimentos, por que a gente fala de terceirização? Vamos voltar no tempo aqui, gente, fazer um resgate histórico, né, dos modelos de gestão, da história da produção em si, ali remontando do século XIX. Então, o que a gente tinha como modelo de produção, modelo de gestão predominante antes da primeira Revolução Industrial? Lembrando, né, a primeira Revolução Industrial, a criação aí da máquina a vapor, né, no final do século XIX na Inglaterra. Então, qual é o modelo de gestão que a gente tinha até então? Começa com ar, termina com ar.
Artesão, muito bem. Então, a gente tinha a figura do artesão, né? E o que significa na prática o artesão? O artesão, ele divide tarefas numa linha de produção ou ele faz tudo do início ao fim? Falem comigo, gente. O artesão... Ele faz tudo do início ao fim com as próprias mãos, Muito normalmente. bem. Ele faz tudo do início ao fim, né? Veja, até hoje nós temos artesão, não é verdade? A gente tem muitos itens, muita produção ainda artesanal. Temos mercado para tudo isso. Fazendo, então, toda essa esticada aí histórica que eu puxei lá, voltei lá para o final do século XIX, a gente já está no século XXI, a gente, depois que começou a primeira Revolução Industrial, a segunda Revolução, a terceira, linha de máquina a vapor, linha de produção e tecnologia da informação, não é correto dizer que o artesanato ele desapareceu, ele simplesmente perdeu espaço, ou não vou dizer perdeu espaço, essas outras inovações ganharam espaço. Produção em massa, especialização do trabalho, questões gestão mais verticalizada ou até horizontal da produção. Onde que eu quero chegar? Vamos vir para o dia de hoje, que daí eu tenho certeza que todo mundo sabe. A gente não teve muitos problemas de produção nas cadeias globais em função da pandemia. Vamos falar agora de uma questão bem atual, né? Graças a Deus, aí, cada vez mais fica para trás, né? Em termos de produção. A gente não teve muitos problemas nas cadeias globais aí por conta da pandemia. Vocês podem me dizer por que a gente teve esse tipo de problema? E até hoje, na verdade, ainda muitas cadeias não se reequilibraram. Vejam, gestão da cadeia de suprimentos é gestão de fluxos. Quais são os fluxos básicos aí de uma cadeia de suprimentos? A gente tem 3. Fluxo de informações, fluxo de materiais e fluxos financeiros. Eu vou deixar o financeiro de lado, tá, os 2 que a gente pode gerenciar, porque o financeiro é decorrente, né, do que vai e do que vem. Então, a lógica de uma cadeia de suprimentos é o quê? Há um pedido ou uma previsão de demanda, então fluxo de informações, e há um fluxo de materiais em contrapartida desses pedidos, dessas demandas, que são as entregas, ou a preparação para as entregas. Então, quando você tem aí o fenômeno da pandemia com a questão do isolamento, das restrições, a gente teve toda uma questão de, consumo tem que focar em coisas aqui mais essenciais, muita coisa deixou de ser consumida porque, principalmente, a parte de serviços, que depende da presença das pessoas, serviços que até hoje, né, estão ainda em grande recuperação. Então, dados atuais aí de agosto, nós tivemos aí um avanço no nível de serviço, segundo o IBGE, de 0,7%. Então, a gente está num acúmulo anual aí na casa dos 8%. Estamos num nível muito bom. Ainda não recuperamos os níveis pré-pandemia. A economia brasileira, né, ela está dentro de um comportamento interessante de recuperação, acumulado do ano já quase na casa dos 3%. Então, devemos chegar certamente a isso aí pelas projeções até o final deste ano, que é um índice bom, considerando a realidade brasileira, e principalmente quando a gente olha comparativamente ao mundo, né? Mas, focando aqui no nosso assunto, a pandemia ela trouxe um fenômeno que, com o término da pandemia, teoricamente, ele deixaria de existir, só que não. Qual é o fenômeno que, um dos diversos, né, fenômenos que a pandemia trouxe para a produção e afetou muito a logística? O que vocês podem me dizer sobre a logística na pandemia? Ela diminuiu muito o seu trabalho ou aumentou muito o seu trabalho? A logística. Acho que aumentou, né? Aumentou. Por quê? Que a gente teve uma escassez de material, a demanda aumentou muito, acabou travando em algumas pontas a cadeia, então virou um gargalo. A gente acabou tendo até falta de container, então foi um dos gargalos principais aí. Então isso acabou afetando toda a cadeia. Perfeito, Peter.
em termos globais, é exatamente isso que você falou. Então, nós tivemos colapso em muitas cadeias. O valor de container da China, por exemplo, para o Brasil aumentou em 1000%, 10 vezes aumentou o valor, então muito caro. E isso acabou causando o quê? Restrição de pedidos. Lembra? Definição básica de cadeia de suprimentos? Não é só isso, tá? Mas é basicamente gestão de fluxo de pedidos. Tem outras variáveis aí para definir, mas basicamente é gestão de fluxos de informações e fluxos de materiais. Então, os pedidos, eles sofreram muito rearranjo, primeiro pela questão direta da pandemia. Isolamento, distanciamento, etc. Foco naquilo que é mais básico, né? Alimentos, né? Coisas assim. Segundo, então, as cadeias globais, e aí entra um ponto que o Brasil tortamente acabou se beneficiando ou não se prejudicando tanto, o Brasil ainda não é um ator global, né, em cadeias globais. Então, a gente acabou, em função do colapso das cadeias, não sofrendo tanto assim, né? Claro que a gente sofreu, até hoje está sofrendo, principalmente setor automobilístico, e também tivemos, depois da pandemia, a questão da guerra da Ucrânia, né? Na parte do agro, isso aí pegou bastante. Mas falando ainda de pandemia, então o que aconteceu? A gente teve uma redução muito grande do fluxo de pedidos, no fluxo de informações, consequentemente, o fluxo de entregas também se encolheu, e aí, gente, o mundo inteiro, isso é uma consequência assim, para todo o mundo, que cada lugar se desdobrou de maneira diferente. Qual é a grande consequência? Os rearranjos. Então, o mundo inteiro percebeu que era muito dependente da China, principalmente, né? E aí, com aquele colapso, em função da pandemia, todo mundo viu a fragilidade que ficou exposto. Imediatamente, isso foi, precisamos rearranjar. Olhando para os mercados domésticos, olhando aí Brasil, olhando para Rio Grande do Sul, enfim, mercados mais próximos, em função ainda, né, das questões de isolamento, de distanciamento, muita coisa ficou em home, né? Home office, entregas deliveries. Estou pegando aqui as questões logísticas, né? Take away. Então, porque não havia restrições. Mesmo passadas aí essas restrições, não digo na plenitude, mas em grande parte, ficou um legado aí de praticamente 2 anos, né? Tendo que trabalhar desse jeito. E aí, os negócios começaram a perceber o quanto isso daí poderia ser interessante para a agregação de valor dos seus negócios. Por quê? Porque, veja, é muito mais barato você ter uma operação de marketplace eletrônico, de e-commerce, do que você ter uma operação de depósito no calçadão, de loja no calçadão, de loja física no shopping. Tanto que vocês percebam o advento de parcerias de marketplaces virtuais que aumentaram. Então, quando você entra num aplicativo, aqui não vou citar nomes de marcas, mas quando você entra em qualquer loja já conhecida, né, como tendo aí venda virtual, muita coisa que encontra lá não necessariamente é daquela loja de departamentos, que é multimarca, né? É de uma loja parceira, que daí dentro da negociação entre eles paga ali um valor para anunciar naquela vitrine virtual daquela loja que já tem reputação no mercado. E tudo isso, para funcionar, precisa que a logística, que é o bastidor, funcione, o que é o óbvio. Só que como houve um grande aumento na pandemia de maneira forçada, por conta do isso também se mostrou, tudo se acomodou, claro, acaba se acomodando, né? Depois de muito tempo rodando nesse formato de operação, os negócios começaram a ver qual mais barato em termos de operacionais era, porque na prática é simples assim, você paga muito menos por uma hospedagem virtual do que por uma hospedagem física. O que é uma hospedagem física? Você manter uma loja, manter um estabelecimento comercial, porque daí você tem todos os gastos decorrentes físicos, você tem todo o gasto com funcionário,
Você tem todo um gasto com segurança, com patrimônio, com arrumação, enfim, com gastos prediais, segurança contra incêndio, etc, etc. Coisa que no virtual você tem muito menos. Tem ainda alguma coisa, claro, você tem muito menos. E, principalmente, também pelo fenômeno que eu lhes disse dos marketplaces alugados, né? Então, marcas que já faziam isso, estenderam isso como forma de negócio para aqueles que não tinham marketplaces eletrônicos estabelecidos e, eventualmente, poderiam, pagando, claro, utilizar das grandes marcas já estabelecidos. Isso tudo por que eu estou dizendo? Porque, veja, mistura aí os assuntos, tanto de operador logístico quanto de terceirização das atividades. O operador logístico, como eu lhe disse, é aquela figura que vai integrar todas as operações logísticas que ele ofereça. As básicas são armazém, distribuição e transporte, e estoque. Muito bem, básicas, né? Mas, quando a gente fala de terceirização, por que é importante nós questionarmos isso? Porque, veja, e aí entra em cena aquela reflexão que eu fiz, puxando revoluções industriais. Então, enquanto você tem um modelo artesanal de produção, ou seja, você é todo verticalizado, você faz tudo. Você, a pessoa do artesão, da artesã, faz tudo, né? Do corte, à costura, à colagem, à venda, ao caixa, tudo. Produção, comercial e etc. Patrimônio, você faz tudo. E eu não estou aqui dizendo que é o melhor ou pior, é uma característica. E à medida que você tem uma produção mais horizontal, você especializa mais o trabalho, você ganha mais em escala, claro que você acaba perdendo em algumas outras coisas. Então, primeiro ponto, não há melhor, eu não estou aqui defendendo que o artesanal é melhor ou pior do que o em grande escala, do que o de linha de produção. Só estou dizendo que, hoje em dia, ainda há, e eu não vejo isso terminando, dois apelos de produção. Ou seja, os dois demandam muito da logística, principalmente passando por aquilo que a gente passou agora, que foi essa pandemia, que nos forçou a logística, né, a trabalhar muito, porque em consequência do distanciamento e isolamento, e depois que se mostrou, de um certo ponto, né, em termos de custos, principalmente, eficiente, acabou se tornando ferramenta de diferenciação que antes não se raciocinava muito, porque também não era tão forçado assim, dava para você fazer no presencial. E era o nosso hábito, né? A gente é mais do contato, né? Eu digo a gente, a maioria das pessoas, é mais do contato físico, Brasil principalmente, né? A cultura americana já é muito mais catalogada, né? É muito mais online, já é muito mais nessa lógica que a gente hoje também está, né? Falando assim, parece que vocês podem estar pensando, pô, Capec, mas a minha vida inteira eu comprei online e tal. Tudo bem, talvez, mas a maioria da população não é tão conectada assim, não tem tantos gadgets assim. A internet hoje é uma realidade muito nos grandes centros, todas as capitais com 5G, mas até todo mundo ter aparelho, até o sinal está disponível para todo mundo. O próprio 4G ainda não chegou em tudo que é lugar, né? Tá? Então não é tão unânime assim. Então, moçada, quando a gente fala em terceirizar atividades, então a primeira coisa que a gente pensa, e aí vem os pontos, que é focar na nossa atividade fim e terceirizar aquilo que não é atividade fim. Então, fazendo esse bate-bola com o operador logístico, então vamos terceirizar para o operador logístico tudo aquilo que não é core competência nosso. Então, vamos escrever aqui. Tudo que não é competência central nossa. O primeiro ponto de se terceirizar uma atividade é essa. Poxa, o meu foco vou aqui dar um exemplo, tá? Eu produzo calçados. Então, se o meu foco é no calçado, na produção do calçado, e isso, claro, pode refinar mais, o meu foco não é na distribuição desse calçado, o meu foco não é no armazenamento desse calçado, o meu foco não é na gestão dos estoques desses calçados, na gestão dos pedidos desses calçados. Não, meu foco é na produção do calçado. Vamos refinar um pouco mais esse calçado, Capec? Vamos? Não é só uma questão de calçado, é uma questão de design. Então, meu foco é esse. Todo ano eu vou à Feira Internacional de Milão de Moda, todo ano eu vou nas feiras que tem aqui no Rio Grande do Sul, em São Paulo. Eu tenho minhas redes de... Enfim,
porque eu preciso estar ligado na questão do design. Muito bem. Então, a gente vai investir em capacitação de recursos humanos, em maquinários, em processos, focando nesse nosso core competência. E tudo aquilo que não for dentro desse nosso core competência, que eu estou aqui ilustrando, colocando como design, eu vou terceirizar. Esse é o raciocínio, obviamente, simplório. Entra em cena os problemas da vida real. Já vamos fazer, então, esse bate-bola, esses contrapontos. Qual é o problema de você terceirizar uma atividade? É justamente a governança daquilo que você está terceirizando. Então, pegando exemplos simples da logística. Vou contratar um operador logístico que vai fazer, como tu disse aí, Capec, a gestão do armazém, do estoque e da distribuição. Muito bem. Pô, Capec, como é que eu vou pensar, imaginar que o operador logístico que eu vou contratar, ele vai cometer erros, enfim, vai ser incompetente, né, naquilo que eu espero, a minha empresa espera que ele não seja. A gente não quer isso, mas isso pode acontecer. E quando eu digo incompetente, não é aqueles erros assim grosseiros, né, de pedido totalmente errado. É um atraso, é uma quantidade mínima a maior ou a menor, é um atendimento à parte do SLA, né? Vamos escrever aqui. Do SLA. O que é o SLA mesmo, gente? É o nível de serviço contratado? Isso. É o Service Level Agreement. O nível de serviço acordado, contratado. E, na prática, o que é isso? É tempo de resposta, tempo de feedback, tudo, tá? Até toque de telefone pode entrar nisso. Quantidade de tempo que a pessoa pode esperar pode entrar nisso, tá? Então, o operador logístico ele pode, né, eventualmente, incorrer em alguma inconformidade mínima que seja de algum ou de alguns desses itens. Aí vocês vão me perguntar, mas isso não é uma coisa que a gente não deseja, mas possível de acontecer, Capec? Vou dizer que sim. É improvável, né, não haver nunca nenhum tipo de inconformidade, nenhum tipo de erro. É improvável, ou seja, é provável que aconteça. Aí vocês vão me olhar e dizer, tá, então a gente se abraça e chora, né? Não tem o que fazer. Não, tenho que fazer sim, que daí é uma outra abordagem, que é gestão de riscos, que não é foco da nossa disciplina, não é o ponto aqui. O ponto aqui da nossa disciplina, quando a gente está falando desse assunto de terceirização, é o que fazer, né? Como fazer? Porque, veja, você vai terceirizar algo, você vai perder a supervisão, aquilo que a gente conhece como olho do dono, né? Em cima. Então, você tem que criar mecanismos para saber o que está acontecendo, ainda que você não consiga evitar. Então, exemplos que eu dei de inconformidade aqui, de erro de quantidade, a maior ou a menor, de qualidade, cor, que era verde, foi amarelo, tamanho, e assim por diante. Talvez nós, enquanto contratantes do operador logístico, não consigamos nos meter na operação lá do operador, né, a ponto de antecipar uma eventual inconformidade. Como eu disse, isso é papo para outro assunto que se chama gestão de riscos. Mas, pelo menos, a gente tem que saber que isso está acontecendo. Por quê? Porque, veja, por mais que você contate, gente, um operador logístico, se há alguma inconformidade dessas aqui que eu falei, ou qualquer outra, o seu cliente ele não vai cobrar do operador logístico, ele vai cobrar de você. Então, o operador logístico ele faz o triângulo, né, entre você e seus clientes, ou entre você e seu fornecedor. E quando acontece alguma inconformidade, ainda que originada, né, no operador, a responsabilidade é nossa. E aí qual é o problema? O problema é a gente estar incorrendo em algum tipo de inconformidade, como eu disse, atraso, qualidade, quantidade, etc. E você não está sabendo. Só saber quando a coisa já estourou. Não conseguiu antecipar ou
conter um dano maior, uma escalada de problema maior. Peguem um exemplo aí que a gente vê muito no setor automobilístico de recall, né? O que é o recall? As fábricas, através das concessionárias, seus representantes, chamam os carros para algum tipo de manutenção que eles mesmos perceberam depois. Isso eu sou de uma época que isso daí era uma coisa horrorosa, assim, que era uma coisa muito ruim, muito mal vista, né? Porque é um erro. Todo carro agora no modelo tal, fabricado no ano tal, em período tal, tem que ir para manutenção, porque os airbags estão explodindo ao menor contato com não sei o quê. Pô, coisa péssima, né? Qualquer coisa que seja. Só que hoje em dia isso daí conseguiu-se, não digo reverter, mas conseguiu-se pelo menos mitigar para uma questão de responsabilidade até. Claro que continua sendo algo ruim, eu não gosto, ninguém deve gostar de, tá no seu conforto, ter que levar seu carro para uma revisão de algo que, em princípio, não era para estar ruim. Mas as fabricantes conseguiram mitigar esse dano, controlar a escalada desse dano, primeiro pela correção daquilo que se propõe de primeira, e também aproveitar essa conexão com o consumidor que for lá fazer o recall, para dar algum outro tipo de oferta, de percepção, enfim, de troca, tá? E aí, de novo, né? Então, terceirização, beleza, foco no core business, porém, você acaba perdendo a sensibilidade do negócio, do consumidor, do stakeholder, né? O que é o stakeholder mesmo, gente? O que é stakeholder? Parte interessada, né? Que gera e ou sofre impacto em função de uma produção. Então, é importante. Então, veja, é inevitável. Quando você terceiriza, você está botando alguém para fazer aquilo que antes você fazia. Coisa boa, porque daí você vai poder focar no seu core business, legal, nos seus core competências, muito bem. Só que, por outro lado, você também está perdendo esse contato, literalmente, está perdendo esse contato, porque quem está fazendo agora é um terceiro, eventualmente um quarto, eventualmente um quinto. Né? Como eu disse, você tem 3 PL, 4 PL, 5 PL, né? Third Party Logistic, Fourth Party Logistic, Fifth Party Logistic, ou seja, terceiro, quarteirizante, quinteirizante, né? Dependendo da camada de interfaces aí que você pode estabelecer. Então, quanto menos você tem contato, tem uma potencialidade de ser ruim aí. Beleza? Segundo ponto, toda bibliografia, né, que a gente tem aí disponível para leitura defende que a terceirização otimiza custos, ou seja, reduz, né, custos. Por quê? Porque se você está contratando um operador logístico que faz melhor as atividades de coleta, armazenamento, gestão de estoque, Eu acho que o professor caiu, não sei se ele vai conseguir entrar a gente aqui, não sei como é que funciona. Pois é. Vamos aguardar aí para ver.
William, Octávio. Pessoal, falem comigo só para saber se... Opa, tamo aí, tô nativo aí. Acho que foi o seu acesso ali que caiu, não sei. Mas eu tô lhe ouvindo bem agora. Tá. Peço perdão aí pela minha queda, mas se acontecer isso, aguardem aí que eu já volto, tá? Que nem agora aconteceu, tá bom? Bom, vamos prosseguir. Estão me ouvindo bem, então? William, Octávio, estão me ouvindo bem? Tá. Então vamos lá, moçada. Batendo então esses pontos da terceirização. Então vamos terceirizar porque é bom para o meu core competente business, eu foco nele. E, né, consequentemente, eu delego aquilo que é não core competência para o operador logístico. Porém, a gente tem problemas, como eu já disse, de governança. Qual é a outra questão, né, que se bate muito forte? Vamos terceirizar porque você reduz os custos operacionais. Sim, está correto. Porém, quando, né, que você obtém essa redução? Não é num primeiro momento, não é no imediato momento. Então, quando você terceiriza, você, na verdade, está tendo um aumento de gastos, de investimento, chame como você quiser. Você está tendo um aumento. Por quê? Porque até aquele momento você não pagava para uma empresa terceira fazer nada. A partir do momento que você paga para uma empresa terceira fazer algo, você está, naquele momento, aumentando seus custos. Você, para reduzir custos, precisa que aquela operação rode, né? E aí depende de cada operação para saber quanto tempo ela vai rodar para economizar, ser mais otimizada, ser mais eficiente em relação àquilo que vinha sendo feito antes por seu funcionário. Então, normalmente é assim, né? Você tem lá sua frota própria, você tem seus funcionários que fazem essa função. Não, a partir de agora eu vou terceirizar para um operador logístico. E aí, o que você fez com aquela frota própria? O que você fez com aquele funcionário? Né? Tudo isso era um custo. E outra, mesmo que você não tenha se desfeito desse capital, ou simplesmente realocou para uma outra atividade, quando que a atividade terceirizada feita pelo terceiro, de fato, vai ser tão melhor a ponto de dar um saving, né? Dar um ganho de produtividade. Então, isso é algo que tem que ficar muito claro. Vocês, como MBAs, vão chegar para os seus chefes, donos de empresa, donas, acionistas e tal, e vão dizer, não, vamos terceirizar tal atividade porque ela reduz custo. Cuidado, reduz quando, né? Tem que saber isso, tá? E por fim, gente, um outro argumento que é muito importante, que a terceirização, ela permite, inclusive, vocês aumentarem o portfólio daquilo que vocês estão ofertando para o mercado. Lembra daquilo que eu falei no início, que a gente tem que ter em mente qual é o nosso posicionamento, qual é o nosso diferencial competitivo para o mercado, para você saber direito o que você vai terceirizar, o que você vai contratar em termos de operador logístico. A gente também pode aumentar, à medida que você contrata, terceiriza, né, um operador, você pode estar aumentando esse portfólio. Como assim? Bom, primeiro, geográfico. Você hoje produz aqui no estado, por exemplo, vende aqui porque você usa os recursos seus locais. À medida que você contrata um operador logístico, que teoricamente tem mais recursos focados, dedicados para isso do que você, ele eventualmente atua em outro estado, até em outro país, que é muito comum quando você quer exportar ou importar, né, ou os dois. Você utilizar um operador logístico que já tem essa expertise, que já tem esse interrelacionamento com outros países e outros atores desses países, né? Eventualmente, às vezes, até tendo escritórios nesses locais. Tá? Além do portfólio geográfico, você também pode ter o portfólio de produto em si. Então, o operador logístico ele pode oferecer soluções de embalagens que você nem fazia ideia que existiam. E aí, o que isso pode ter um ganho para você? Você pode ter um aumento de unitização, de SKU, né? De Stock Keeping Unit. Você pode ter um SKU diferente, melhor, mais otimizado, em função de uma solução de embalagem que o operador tem, sabe, e você não. Você pode ter uma solução de tecnologia da informação. O operador agora trabalha com blockchain, você não trabalhava com isso, nem faz ideia do que seja.
O operador trabalha com DTE, com manifesto de transporte eletrônico de carga, coisa que você nem sabia que existia. Isso flui muito mais a distribuição e assim por diante. Tá, gente? Então, finalizando esse primeiro bloco, vamos fazer um intervalo já já. O que eu vos digo? A gente tem que saber o que nós vamos terceirizar, por que vamos terceirizar, e a resposta para isso é como que essa terceirização pode melhorar aquilo que a gente vinha fazendo, porque eventualmente não melhora. Não pelo conceito da terceirização que não está bom, mas pelas nossas incapacidades, eventualmente, de gerenciar a terceirização. Tá? E aí, olhando para o operador logístico, que a gente já viu repetindo, né? Tem como ideia principal, ideia síntese, integrar. Então, a gente tem que saber o que a gente melhor pode integrar para saber definir melhor qual operador nós vamos contratar. Tá bem? Moçada, no meu relógio são 8h30. Vamos fazer um intervalinho de 15 minutos para a gente voltar. Perdão. E produzir, eu dar o norte para vocês da produção. Pode ser? 15 minutinhos? Eu vou dar uma pausa aqui na gravação para não ficar depois, né, esse tempo todo parado aqui, ocioso. Então, no meu relógio, são 20h34. 20h35, vamos arredondar. Quando for 20h50, a gente retorna, tá? Até daqui a pouco, então. Vou fazer uma pausa na gravação. Olá, pessoal. Boa noite. De volta. O Octávio está aí, o William, Peter. Falem comigo. Moçada, vamos lá. Então, eu já digitei ali no chat os 2 questionamentos para a gente trabalhar hoje dentro daquela linha que eu lhes falei, né? Então, esses questionamentos, eles são alinhados com o mercado, são aquilo que o mercado nos espera. Então, quando a gente fala de terceirização, precisamos saber analisar, né, vantagens e desvantagens e depois chegar a uma conclusão, tomar uma decisão. Vamos terceirizar ou não, por quê? E como que um operador logístico pode agregar valor à minha empresa, tá? Então, para fins didáticos, eu estou pedindo ali para vocês 3 argumentos para essa questão do operador logístico, né? Como que ele pode agregar valor à minha empresa. 3 argumentos. E estou pedindo 6 argumentos na análise das vantagens e desvantagens. Por que 6 argumentos? Porque estou deduzindo aí 3 vantagens e 3 desvantagens, né? Mas não necessariamente precisa ser nessa linha. Então, se vocês quiserem, Capec, isso aí para mim é um negócio que está pegando, eu preciso realmente lapidar essa argumentação para poder, na minha empresa, a gente apresentar um projeto lá, através do 5W2H, em que a gente vai realmente propor uma terceirização. Então, eu preciso de mais argumentos, não tem problema. Eu coloco minimamente 3 desvantagens, que eu já disse, é o que eu considero o mínimo, tá bom? Então, esses são os questionamentos que tanto o mercado nos faz, enquanto profissionais, atuantes, executivos, planejadores, como aqui na disciplina, pedagogicamente, eu farei a vocês, tá? Então, que fique claro que, para fins de avaliação futura, vai ser nessa linha, tá? Mas repito que o mais importante não é isso. O mais importante é o que a vida nos cobra. Então, é isso que eu trago para vocês. É esse compromisso que a Uniftec e eu, como professor, trago para vocês. Saber responder esses questionamentos, e assim a gente vai percorrer todas as competências, falando das de hoje em específico. Então, saber responder esses questionamentos é o mais importante para a nossa vida no dia a dia, tá? Em relação a esses assuntos. Tá bem, gente? Então, considerando quem está aqui presente agora, Octávio, William, alguma dúvida? Vocês entenderam bem o que é? A Capec precisa entregar isso? Não precisa. Então, a entrega vai ser só quando a gente terminar as nossas aulas, né? Aí eu vou explicar para vocês quando as entregas, né?
finais, né, da disciplina. Daí vai ser um trabalho, né? Mas para agora é trabalho parcial que vai se acumulando, como eu lhes disse, olhando para a disciplina, pedagogicamente falando, didaticamente, né, falando, é só um acúmulo daquilo que a gente depois, no final, vai produzir. Então, para um bom entendimento, que fique claro, quem for esses questionamentos, já produzindo para esses questionamentos, já está fazendo de antemão a atividade avaliativa da disciplina, que eu só vou formalmente apresentar para vocês no final dela. Tá bom? Então, eu vou ficar aqui à disposição de vocês que estão aqui online, até o último se manter aqui, o Octávio e o William, que estão aqui agora. Então, vou estar aqui à disposição de vocês para conversa, para debate sobre o assunto ou qualquer outro assunto também que vocês entendam ser merecedor. Tá bom, Octávio e William? O Peter não está mais aqui agora. Certo. Tá, então, repito, não vou ficar aqui cobrando entrega. Não é para entregar nada nem hoje, nem amanhã, enfim, é produção. A entrega é produzir para que depois, ao final da disciplina, sim, aí eu vou estabelecer um prazo para vocês entregarem. Tá bom? Desculpa, William, tu ia falar, acabei falando no meio. Opa, não, é que eu tive que dar uma saidinha e voltei agora. Eu peguei ali pela metade, o que o senhor estava comentando ali. Vai ter em relação à atividade, isso vai deixar um tempo agora para a gente ver sobre a atividade, essas coisas, isso. William, desculpa, ficou ruim, eu não te entendi. Só um pouquinho que eu vou trocar o fone aqui, acho que para ver se melhora. Agora ficou bom. Aproveita. Então tá, beleza. O seguinte, é que eu tive que dar uma saidinha aqui, e daí eu voltei, o senhor estava falando pela metade, peguei a conversa pela metade. O senhor tá. Eu só sabia que o senhor estava falando questão de avaliação e coisa. Já tem alguma atividade, alguma coisa assim para hoje? Ou... Não tem alguma atividade. As atividades que eu estou passando são essas, e eu vou repetir o que eu expliquei no início. Por enquanto, são atividades só para a gente ir produzindo, materializando aquilo que a gente debateu, tá? Não estou cobrando agora nenhuma entrega, a única entrega que eu vou cobrar vai ser no final da disciplina, mas esses questionamentos que eu estou hoje colocando e ao longo das aulas eu vou colocar outros, serão exatamente os que eu vou colocar, né, para vocês produzirem formalmente e entregarem. Então, agora eu estou só já antecipando. Isso aqui, obviamente, mais importante, né, do que estar cobrando aqui como professor, na disciplina, etc. Isso aqui é o que a vida cobra, né? O que a vida executiva nossa no mercado sobre esse tipo de assunto, sobre esse tipo de competência cobra. Então, resumindo, William, não é para me entregar nada agora. Isso aqui é o que eu vou eventualmente cobrar de vocês depois, mas não agora. Mas, para um bom entendedor, eu deixo claro, isso aqui é o que eu vou depois cobrar de vocês. Então, quem quiser ganhar tempo, já vai produzindo respostas, não para entregar agora, mas para num tempo depois do final da disciplina, que é mais no final do mês. Aí sim, eu vou dar um prazo e vocês já podem já ir produzindo. São esses questionamentos que eu vou depois puxar para vocês entregarem, mas não agora. Tá bom? Bom, não, entendi agora. É que eu tinha dado uma saída, quando eu voltei, o senhor estava falando da atividade, coisa. Daí por isso que eu fiquei meio perdido, né? Mas tudo certo, então. Então, agora eu encerro o que eu tinha para conversar com vocês, eu, né, trazer, mas claro, estou aqui à disposição de vocês para dúvidas, para debates, para qualquer coisa. E o que tem de meta sem prega são esses dois questionamentos, tá? E assim a gente vai suceder ao longo das aulas. A gente vai debater, vai crescer o bolo, depois eu vou passar a tarefa para vocês. E aí a gente vai acumulando um conjunto de competências de debates e de resolução de problemas até o final da disciplina. E aí depois eu vou passar a atividade avaliativa para vocês, que vai ser exatamente, serão essas aqui que a gente está debatendo agora. Tá?
Então, eu vou ficar aqui à disposição de vocês, até vocês ficarem aqui até o último momento, se tiverem alguma dúvida ou não. Eu estou aqui à disposição de vocês, tá? Quem está online agora, né? Sim, não, tranquilo. Professor, é o seguinte, amanhã vai ter alguma avaliação, alguma coisa assim, ou mais é parte de aula mesmo? Igual a hoje, só que outros assuntos, né? Amanhã a gente vai ver Milk Run e Cross-Docking, e tem um outro assunto que agora não estou me lembrando, mas vamos progredindo. Mas é mesmo formato. Vamos debater, vamos discutir, depois eu vou passar atividades para vocês, que eu não vou cobrar entrega, mas que serão as atividades que depois, no final da disciplina, eu vou cobrar, né? E é esse nosso quadro para amanhã, a partir das 9h. Ah, sim, não, tudo certo. É porque de repente amanhã pela manhã não, amanhã de manhã não vou conseguir, porque uma que é meu Não tem aniversário, já problema, vai ficar gravado. vou Ah, é ter teu de repente aniversário? Quantos anos? 31 e a minha nenê 3. Tá bom, cara. Pô, parabéns. Antecipadamente, meus parabéns. Tá? Bem Muito saúde e obrigado, felicidade para você, William. muito obrigado. E daí como a gente tá em Show de função aqui bola. de aniversário da nenê, depois de repente não vou conseguir assistir aula amanhã, né? Mas aí durante a semana eu vejo o vídeo ali, enfim, né? Isso, vai ficar gravado. Tá, gente? Então, eu vou agora aqui, então, cortar o meu vídeo para não ficar minha cara aqui parada, né, gravando sem falar nada. Mas vou permanecer aqui à disposição de vocês, com o fone aberto, esperando vocês falarem comigo, caso tenha alguma coisa que queiram falar. Tá? Enquanto tiver ainda alguém online aqui, até às 10 horas eu vou estar junto com vocês. Tá? Eu só saio daqui quando o último sair. Tá bom? Até às 10. Então enfim, vou encerrar aí minha participação aí hoje. Daí, então tem que fazer umas tarefas ali, enfim. Daí eu também já vou adiantar, né? Porque amanhã é dia do professor, parabenizar o senhor aí também, né? Ah, é Ó, verdade. Dia dia 15, né? do professor, né? Isso aí. Daí, Tá então, bom, mas cara. qualquer Obrigado. coisa, Verdade, no dia do teu aniversário. pois é. Tá Não, bem. mas daí Obrigado, qualquer William. coisa vai como conversando aí, trocando uma ideia aí, tá? Tá bom. Show de Então bola. tá, valeu. Bom final de semana, um abraço aí, professor. Valeu. Um abraço a todos aí, Igualmente, valeu. William. E parabéns. Tá bom. Octávio, estou aqui contigo até a hora que você ficar, tá bom? Certo, então, professor. Então, acho que também vou encerrando e vou fazendo aqui daí, então. O Aí, importante é que assim, você tenha entendido os conteúdos e saiba o que fazer. sim, tudo certo. Já vou dar andamento aqui no trabalho, nas Então tá bom. questões. Então tá, meu Até amigo. Um amanhã, grande então. abraço, então. Até amanhã. Até Um amanhã de manhã. abraço. Valeu. Tchau. Tchau.